Tudo bem, pessoal? Bem-vindos então a mais um vídeo aqui no De Primeira, sempre falando sobre futebol, em especial, logicamente, a Taça Tarcísio Flecha Negra, que está começando já com jogos nesse meio de semana e com o Passo Fundo em campo no fim de semana, no próximo domingo. Claro que a gente pede também para que você dê o like nesse vídeo, curta, compartilhe também em nossas outras redes sociais. Temos Facebook, temos Instagram, temos Twitter, temos TikTok, por que não? Então nos siga e também compartilhe esse conteúdo para que ele chegue mais longe possível aos nossos amigos e também a quem gosta de futebol, não só em Passo Fundo, na região, por que não no estado também, não é? Então a gente veio para falar sobre essa primeira rodada que teve jogos nesta quarta-feira, como eu disse, também projetar o desempenho do Passo Fundo, o que a gente pode esperar do Passo Fundo diante do Inter de Santa Maria no próximo domingo lá em Santa Maria, né, Cristian Queiroz? É isso aí, seja bem-vindo a mais uma edição do De Primeira aqui no nosso canal. E agora a Copinha vai se aproximando, tanto é que já começou, inclusive com o jogo acontecendo aqui em Passo Fundo, na tarde desta quarta-feira. Mas o Sport Clube Passo Fundo começa a sua caminhada em busca do título da Copinha e da vaga na Copa do Brasil do ano que vem, no próximo domingo. Olha, Cleiton, depois do amistoso da última sexta-feira, em que o Passo Fundo goleou o time do Glória, a equipe do Glória lá de Vacaria, aquela expectativa que eu tinha com relação ao ataque, a esses nomes do ataque do Passo Fundo, a minha expectativa aumentou, né? Pelo bom desempenho, pelo número de gols marcados, pelo Michel reestrear marcando gol de cabeça, né? Pelo bom desempenho do Wilson Júnior, pelo Carvalheira voltar para o Passo Fundo e também marcar o seu gol, pelo Jonathan, um volante, surgindo na frente da área para bater, para chutar e fazer um golaço, pelo Jonathan, volante, está lá numa cobrança de escanteio e fazer gol de cabeça. Então, a expectativa positiva que já se tinha para esse poderoso ataque do Passo Fundo aumenta. Aumenta. Vem uma responsabilidade junto, é bem verdade. Também porque o ataque, a gente sempre disse aqui, talvez tenha sido um dos pontos fracos do Passo Fundo na Série A2, na divisão de acesso. Agora ele está bem reforçado, com consistência, por assim dizer, e sim, há agora então uma expectativa boa para o Passo Fundo, especialmente no seu setor ofensivo, a partir daquilo que a gente conhece dos jogadores, daquilo que os jogadores já fizeram em outras oportunidades, o Michel até mesmo no Passo Fundo, o Janderson no Gaúcho, e os demais jogadores, o Wilson Júnior, enfim, aqui mesmo no Passo Fundo, né? E também tendo em vista o que foi apresentado nesse amistoso que tu bem lá esteve, Cristian, e tu pôde ver muito de perto o desenho dessa equipe, o desempenho e como essa engrenagem funcionou. Bom, para o jogo em Santa Maria, a tendência é de uma equipe bastante semelhante àquela que jogou o amistoso, né, tendo em vista ali que talvez a única grande dúvida fosse, ou ainda seja, ou ainda será também, o Matheus Lagoa, né, ele que começou o titular, o amistoso, mas depois saiu com um problema muscular, sentiu, né? E no mais deve ser uma equipe muito semelhante àquela do amistoso mesmo, né? Contra o Inter de Santa Maria, que vem reformulado, ele foi quinto colocado na fase classificatória lá no grupo dele, na divisão de acesso, vem reformulado, e eu imagino, Cristian, que no Passo Fundo, e mesmo a torcida, e até mesmo no Inter de Santa Maria, todo mundo já esteja projetando a importância desse jogo, que embora ele seja o primeiro da tua competição para Passo Fundo e para Inter, já pode significar muita coisa lá na frente. Até mesmo porque nós tivemos na rodada que já começou, o Três Passos vencendo, né? Isso. Na tarde desta quarta-feira. O Santo Ângelo lá em Santo Ângelo. Isso, vencendo o Santo Ângelo, e o Elite empatando com o Marau. Isso. Então, quem vencer a partida do próximo domingo, dependendo do resultado do placar, pode ser líder ou vai ter no mínimo a mesma pontuação do primeiro colocado, que é apenas um clube, já que nós temos um outro empate aqui no grupo, né? E aquilo que a gente já vem falando outras vezes, é o duelo dos dois times mais fortes, pelo menos de maior tradição, os dois times que estavam na divisão de acesso. O Passo Fundo bateu na trave para subir, o Inter SM não conseguiu classificar, mas ficou ali na beirada,
né? E os outros times disputando aí terceira divisão, sequer brigando para subir para a divisão de acesso, né? Então isso faz a gente imaginar que a disputa entre Inter de Santa Maria e Passo Fundo vai ser a disputa para ver quem vai classificar em primeiro lugar. E eu tô, pelo que eu vi desse time do Passo Fundo, eu acho que o Passo Fundo tem tudo para dar certo. É aquela fórmula do futebol, Cleiton Vasconcelos, que a gente já viu dar certo em muitos lugares, que é a continuidade. Né? O Passo Fundo fez ali, montou seu elenco para a divisão de acesso. Foi bem, não conseguiu o objetivo, que era o acesso, mas chegou na semifinal, chegou na trave. Sim. E aí o que foi feito? Ao invés de todo mundo embora, contrata um time novo, como muitas vezes acontece, até mesmo de um ano para o outro na copinha, não. Se viu lá quais eram as peças que precisavam ser mais qualificadas, e foi isso que o Passo Fundo fez. Pecou no seu ataque, faltou um centroavante fazedor de gols na copinha, na divisão de acesso. Trouxe o Michel para a copinha. E me parece que esse formato, sendo mantido para a próxima divisão de acesso, tem tudo para o Passo Fundo estar em 2024 na Série A do Campeonato Gaúcho. O jeito é esse. O jeito que a gente pode observar de fora é mais ou menos por aí mesmo. É um Passo Fundo que faz uma competição ok, tá? Não foi extraordinária, mas foi uma campanha semifinalista, como tu bem destacaste, Christian. Depois ele faz aqui um reajuste para esta copinha e vai ver se esse reajuste ele dá certo ou não. Daqui a pouco ele já dá o fruto aqui mesmo na copinha. E depois ajeita um pouco mais para a divisão de acesso do ano que vem e quem sabe, né, com muita capacidade e também com muito sucesso, conquistar a copinha. E aí você vai ter no ano que vem uma divisão de acesso com um time muito bem montado, muito bem formatado, uma continuidade daquilo que já foi continuado também, e também tendo a participação lá na Copa do Brasil do ano que vem. Então, por isso que essa competição ela é muito importante, né, Christian? É para demarcar a importância da continuidade do trabalho, continuidade dos jogadores, continuidade da filosofia e também por uma questão desportiva que pode surgir ali na frente em caso de sucesso dentro das quatro linhas. Claro que a gente está falando aqui, né, um bom trabalho, a gente tem expectativa com relação ao Passo Fundo, mas tem aí depois, né, a primeira fase até um pouco mais tranquila, sim, mas aí avançando, né, lá na frente aí tem jogos mais complicados, porque aí tu vai ter São Luís de Juí, que estava numa Série D de Campeonato Brasileiro nesse ano, né, tu tem o Aimoré, que também estava na Série D, inclusive goleou hoje, né? Isso, 7-0 no 12 horas. 7-0 no 12 horas. Tem o Novo Hamburgo, tem o Lajeadense, lá do Jampson Conte. Então, Pelotas, que manteve também uma base da divisão de acesso, deu uma reforçada. Então, bom, tem bons times também, assim como o Passo Fundo, lá para a segunda etapa, né? Mas vamos ver o que acontece até lá. A expectativa, pelo menos, que eu tenho visto, que eu tenho percebido, e pelo que o Passo Fundo tem mostrado, é muito boa. E vale ressaltar também, né, Christian, que sobre Passo Fundo e sobre essa disputa de Copa em 2022, me parece a vontade e o investimento em fazer um bom resultado, né? Sim. Claro que a gente está analisando aqui uma situação de uma continuidade, daqui a pouco até mesmo um laboratório para o ano que vem, mas me parece que é muito mais, porque daqui a pouco até mesmo a diretoria esteja pensando, sim, em título, em brigar de igual para igual com esses times que tu citaste e que são as principais equipes da competição, e isso há de se louvar, né? Essa vontade de colocar, não apenas colocar o time em campo, o que é importante também, mas entrar com esse espírito, com esse ideal vencedor. Se vai vencer ou não, bom, aí é do jogo, aí é a questão ali para frente. Mas que essa movimentação que o Passo Fundo faz em reforçar uma equipe, quando muito time que estava na divisão de acesso até dispensou a disputa por uma questão de custos, o Passo Fundo faz o caminho contrário, né, que é fazer um investimento dentro daquilo que já era um investimento considerável, há de se louvar. E tem uma outra questão também, né, que é sempre importante, porque a gente sempre falou no rádio, nos nossos espaços, da questão do futebol o ano inteiro, né? Sim. E a gente viu muitas vezes dirigentes que faziam essa promessa, mas acabavam não cumprindo. Talvez a realidade, a gente sabe que é caro, né? Mas o Passo Fundo ele vem já mantendo isso, já é o segundo ano que faz futebol o ano inteiro, e não é o terceiro porque em 2020 nós não tivemos a divisão de acesso em função
da pandemia. Isso. Porque começou a divisão de acesso, o Passo Fundo estava jogando, aí para o campeonato por conta do Covid, e quando volta lá no segundo semestre, já volta com a Copa. Isso. Que o Passo Fundo disputa. E também chega à semifinal contra o São José. São José. Né? E é eliminado lá no Passo da Areia. Então, o Passo Fundo já vem com essa de futebol o ano inteiro, disputando as competições que ele pode disputar já há algum tempo. E isso é muito interessante porque tu mantém a visibilidade do clube, tu mantém o time em campo, tu mantém o torcedor com aquela rotina de saber como é que está o Passo Fundo, de ir ao estádio num final de semana. E isso é importante para que esse torcedor se aproxime cada vez mais do clube e a gente tenha, não só em decisões, o estádio lotado, como a gente viu, né? Lotado não, porque para lotar o Vermelhão é muito difícil, mas com muita gente, como a gente viu em alguns jogos, mas também que isso comece a se tornar uma rotina de bons públicos dentro do Vermelhão da Serra. Eu tenho certeza que a ideia talvez seja mais ou menos por aí. É uma ideia que não é inovadora, veja bem, temos muitas outras equipes que fazem isso no estado, mas também ao mesmo tempo, olhando pelo copo meio vazio, aquela teoria, né, nós temos muitos times que também não fazem, que poderiam fazer, que poderiam apostar nisso, poderiam, quem sabe, fazer uma continuidade, ou quem sabe já, ao invés de esperar o ano que vem, aproveitar agora a Copinha e fazer as correções necessárias, fazer aquelas alterações de comissão técnica, de jogadores, enfim, que ele vai deixar para fazer só lá no ano que vem, já faz agora, já testa agora. Tem muito time que faz isso também, né? Sim, tem muito time que perde essa oportunidade também. É verdade. Gente, se inscreve no canal. Domingo tem a estreia do Passo Fundo e nós vamos falar tudo sobre esse jogo aqui no De Primeira. Vai ter pós-jogo também. Depois, na semana que vem, tem análise de como foi essa primeira rodada. Tudo aqui no De Primeira. Então, continue nos acompanhando, se inscreve, compartilha aí com os seus amigos. Para aqueles que não conhecem, ainda apresente o nosso canal para os seus amigos, porque aqui a gente trata, a gente fala do futebol aqui da nossa cidade. Até!